que a igreja faz? Ela abafa os casos. Olha o que o Marco Feliciano vai dizer, que deve ser abafado os escândalos das igrejas. Olha o que eu contei. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A igreja católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. É. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. É. Existem sites gospel só chamados de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco, me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano, você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet, mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos. É uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta, da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva, a verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas, é natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários, mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles, são uma igreja de 2000 anos, eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito, já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca, é o disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Mas, não, o juiz já não tomou a situação. Mas essa não é a Agora, questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho. Eu discordo da fala do pastor, mas óbvio, ele é um pastor. E a maioria dos pastores apoiam abafar o caso. Por quê? Melhor abafar. Porque o escândalo é terrível para a imagem da igreja evangélica. É terrível para o ímpio. Mas, gente, a Bíblia diz que ai dos escândalos, ai daqueles porque um escândalo vier, mas que os escândalos são necessários. Ninguém pode ter o domínio de controlar. Existem notícias saindo de atrocidades de pastores e líderes religiosos cometendo. Polícia noticiando, jornais noticiando. E por que os crentes precisam se calar e abafar? Falsos profetas, homens fraudulentos, homens que fingem ser pastores, que estão enganando as pessoas e devemos abafar isso? Não. A Bíblia diz que devemos expor à luz aquilo que está em trevas. Quando a Bíblia vai falar do escândalo da igreja de Corinto, que chegou até Paulo, ele se revoltou com o pecado terrível que estava acontecendo naquele lugar. Imagine o escândalo para os gentios. Como iremos negligenciar e deixar de lado